Agora que a gente já terminou a parte básica de Pygame, já viu alguns conceitos introdutórios, a gente vai fazer em 5 partes um joguinho tradicional chamado Alien Invasion. Então, se vocês quiserem, vocês podem ir baixando o código-fonte. Nesse link aqui tem a parte inicial, então, que eu vou mostrar nesse vídeo. A ideia é fazer um joguinho similar a esse, no qual inimigos ficam andando da esquerda para a direita, ficam se movimentando e a gente controla uma nave lá no canto inferior. E a gente pode movimentar a nave para a esquerda e para a direita e pode atirar nas naves inimigas. Então, conforme a gente for melhorando o código, a gente vai fazendo com que o jogo se torne o que a gente espera, né? Então, a gente vai fazer 5 upgrades, 5 melhorias no jogo, e a partir dessas melhorias a gente vai deixando o jogo mais complexo. A gente vai fazer um jogo usando os módulos do Pygame. A gente já viu a parte básica, então o mais importante é que a gente consiga criar a nave que o usuário vai controlar, e para isso a gente vai sempre armazenar todos os arquivos dentro dessa pasta chamada Alien Invasion. Então, inicialmente, tudo que é arquivo que a gente usar no jogo vai estar dentro dessa pasta. Quando vocês forem pensar em fazer um jogo, vocês têm que fazer o gameplay do jogo, ou seja, vocês têm que fazer um texto que descreve o que acontece no jogo, o que o usuário pode fazer. Então aqui tem um exemplo, quem quiser pausar aqui e ler com calma. Esse é um exemplo desse gameplay do Alien Invasion. Então, antes de começar a implementar, tem que fazer o gameplay do jogo. Aqui é a nossa classe principal, então preciso importar o sys e também o Pygame. E na nossa função main inicial, a gente tem que chamar o método init, que tem na linha 4 ali, definir a largura e a altura do nosso jogo, através do método setMode, setar o título da nossa janela, através do método setCaption. Aí vai começar o nosso loop, e para cada evento que tem, então inicialmente só vai ter o evento de fechar a janela. Quando tiver o evento de fechar a janela, a gente vai dar um sys.exit. Aqui a gente está usando o método flip para atualizar toda a iteração. Também dá para usar o update, mas um deles a gente consegue restringir o que a gente quer atualizar, no outro não. Agora, se a gente quiser adicionar a cor de fundo, a gente precisa criar uma tupla. Se eu quisesse declarar essa cor de fundo, que está na linha 11, lá entre a linha 6 e 7, também pode ser. A gente pode reutilizar a mesma cor, não precisa toda vez redefinir ela. E com o método fill eu estou pintando a cor de fundo na minha tela. Aqui tem as cores disponíveis, quem quiser acessar esse link. Eu já falei um pouco de cores em alguns vídeos atrás. Aqui mais 2 arquivos. Então a gente tem o alieninvasion.py, que é o nosso programa principal, que é o que eu estava mostrando até agora. E eu criei também um arquivo de configurações. Então, esses settings aqui, eu vou ter uma classe, no qual o método construtor dele, o método init, o método que é usado quando alguém cria ele, que é o que a gente faz ali na linha 7, a gente chama os settings. A gente está definindo que ele tem 3 atributos, então é a largura, a altura e cor de fundo. Dessa forma a gente consegue separar o que é a configuração do que é o nosso programa principal. Então na linha 7 ali a gente está criando, eu dei um apelido para o arquivo settings.py, chamei de S, isso está na linha 3 do arquivo Alien Invasion, e aí ali na linha 7 eu instanciei um objeto de settings e salvei isso dentro do objeto config. Quando eu quero usar ele, basta eu usar config ponto e eu posso fazer alguma coisa com ele, posso acessar as informações que eu tenho. Então se eu acesso ali, por exemplo, config ponto largura e config ponto altura na linha 8, estou usando o que está definido lá. Se eu quiser modificar futuramente, eu só mexo em settings, no arquivo settings.py, não preciso alterar no Alien Invasion. Como é que a gente vai carregar a imagem então da nossa aeronave? Eu vou ter um arquivo só para a nave, que se chama ship.py. Aqui eu tenho 6 naves possíveis, imagens de nave. Eu criei uma pasta imagens dentro daquela pasta inicial que eu falei antes. E agora o jeito que a gente carrega é assim. Eu criei, para toda vez que rodar o jogo, eu selecionar uma nave aleatoriamente. Então ali na primeira parte eu tenho que usar a função randint, que vai gerar um número aleatório, de 1 a 6. Depois eu crio o nome da nossa imagem, então está na pasta imagens, é a nave e o número que eu gerei na linha anterior. Carrego a imagem com o método load e crio o retângulo para que essa imagem possa ser jogada na tela. Aqui o código completo, então, que a gente vai usar dentro da nave. Lembrando que na linha 3 ali a gente precisa importar a função randint do módulo random para fazer o que a gente está fazendo na linha 10 ali, que é chamar a função para gerar o número randômico de 1 a 6.
E inicialmente é isso, tirando o construtor, que é esse método init de quando a gente criar uma nave, eu tenho também o método de desenhar, que a gente vai chamar toda vez que a gente quer atualizar a nossa posição de novo. Então a gente quer redesenhar a nossa nave na tela. A gente precisa tanto da imagem que a gente carregou, do disco, quanto do retângulo que a gente está usando para representar ela. Aqui usando então finalmente a nave dentro do nosso programa principal, eu tenho o defmain, eu importo na linha 3 lá a nave, crio ela na linha 10, então quando eu quiser reutilizar esse objeto eu só uso a variável nave, lembrando que eu tenho que passar a tela como parâmetro do construtor chip. Se eu esquecer de botar o que está na linha 17, que é nave.desenha, que ele vai chamar esse método aqui, desenha que está na linha 20 do arquivo chip, ele não vai mostrar a nave na tela. Então você pode até fazer esse teste, comentar essa linha 17 para ver que não vai aparecer a nave quando vocês rodarem o jogo. Além disso, para separar um pouco a parte de movimentação, eu criei um arquivo chamado Game Functions, no qual eu vou separar tudo que é função do jogo aqui. Então eu tenho um só para testar os eventos, que é o que a gente já fazia lá no programa principal, um para atualizar a tela. Então eu estou separando um pouco aquele nosso programa principal das funções que eu faço os testes ali. Então agora eu também vou ter que importar, chamei de G como apelido, Game Functions, que é esse arquivo que eu acabei de criar. E lá dentro do while true, do nosso loop do jogo, eu vou chamar aqueles dois métodos, testa eventos e o atualiza a tela. Conforme a gente for adicionando novos elementos na tela, a gente vai ter que passar para o atualiza a tela esses parâmetros também. Por enquanto a gente está passando a configuração, a tela e a nave. Aqui o testa eventos dentro do Game Functions também, então todos os eventos que a gente tem ali, a gente tem que testar. Então para movimentar a nave, a gente tem que testar as setas que a gente tem no teclado, direita, esquerda, cima e baixo, tanto quando a pessoa clicar, quanto soltar a tecla. E a gente pode quebrar isso, separar em dois métodos para não ficar muito confuso. Além disso, quando eu criar minha nave, eu tenho que... Agora eu vou ter esses 4 flagzinhas ali, esses 4 booleans para dizer se eu estou me movimentando para um lado ou para o outro, ou para cima ou para baixo. E eu vou ter um método de atualização que vai aumentar a velocidade na posição X ou na posição Y, dependendo daquelas flags lá. Então, se eu estou me movendo para a direita, eu vou somar na posição X o que eu já tenho de velocidade como padrão, que nesse caso aqui eu defini como 5. Se vocês quiserem que a nave de vocês ande mais rápido, basta aumentar esse valor que está na linha 14 ali, de velocidade inicial, e tudo vai ser mais veloz. Se eu botar um valor menor que 5, ele vai ficar mais lento ainda a nave quando movimentar. Então eu preciso atualizar além da tela a nave também. Aqui eu estou testando, limitando o alcance na hora de atualizar, ou seja, se eu não extrapolei o canto direito ou o canto esquerdo, eu vou continuar andando na posição X, para a direita e para a esquerda. E aqui eu separei em dois, que eu tinha comentado antes, ou seja, para não ficar um pouco menos confuso ali, eu só quebrei os dois eventos. Quando a pessoa aperta na tecla, por exemplo, de write, nessa tecla, no key write, ele vai selecionar como true. Quando ele soltar a tecla, ele vai apertar como false. Desse jeito, a gente não fica mexendo eternamente. Então, se eu não fizer um controle que nem desse jeito aqui, dessa forma aqui, e eu apertar, por exemplo, na tecla direita, na tecla que vai para a direita, ele vai continuar indo eternamente, mesmo depois que eu soltar. Desse jeito aqui, usando essas flags, eu consigo controlar e não fazer aquele... Ressaltando que ele na linha 14 e 18 a gente tem que testar esses dois caras. Então a gente tem que usar as duas flags, o tipo de evento, e aí chamar esses dois métodos. Então recapitulando, a gente tem esses 4 arquivos até o momento. Ele vejam que tem o nosso programa principal. Settings, que vai ter só as configurações do jogo. Game Functions, que eu estou separando as funções que eu vou utilizar no jogo, para testar eventos, etc. E Ship, que representa a nossa nave. Agora, na próxima videoaula, a gente vai fazer a bullet.py, que é o nosso tiro, o nosso projétil. Então, ele também vai precisar de um arquivo específico. Eu sugiro vocês fazerem esses exercícios aqui. Então, tentem criar um jogo, podem pegar esse código como base, mas tentem criar um jogo com fundo de tela azul. Tentem achar uma imagem na internet que vocês gostem. Então, idealmente, usem imagens pequenas. Ali um tamanho interessante, que é de 50 por 87. E coloquem ele no centro da tela. Vocês podem, depois de botar a imagem, fazer uma movimentação do personagem que vocês criaram. Usar duas teclas que vocês definirem para aumentar ou diminuir a velocidade do personagem de vocês. Vamos dar uma olhada no jogo agora.
Então a única coisa que eu faço por enquanto é criar nossa janela na dimensão que a gente definiu, colocar o título e poder movimentar a nossa nave. Toda vez que a gente rodar, ele vai, então ele está indo para cima ou para baixo, para a direita ou para a esquerda. Toda vez que a gente rodar o jogo, ele vai selecionar uma imagem diferente daquelas 6 que eu coloquei na pasta imagens. Então espero que vocês tenham gostado. Até a próxima videoaula.